All right. Congenital spinal malformations. This was a scary topic for me, to be very honest, when I was a resident and when I was a fellow. After I was given this to prepare a lecture on, and I start to give lectures, I try to make it as easy as possible to understand. I hope you will find it that way too. So let's start. Don't worry about this embryogenesis slide, because I'm not going to talk about embryogenesis, but I would like to show you very briefly how our spine is formed, how our spinal cord is formed in the 3rd week of fetal life. So it's originalmente apenas uma placa, né? Nós temos a crista neural e essas partes são o ectoderma, que vão se tornar a pele. Essa crista neural está ligada ao ectoderma neural. E notocorte anterior a isso e leva esse processo da formação da medula. A primeira fase, existe uma dobra. Como vocês podem ver, lentamente o ectoderma neural está dobrando e que vai se tornar a medula. Mas se dobra nessa fase e ainda ligado ao ectoderma, a pele. Se qualquer coisa der errado nessa fase do desenvolvimento, você terá uma malformação aberta. Agora, se as coisas funcionarem bem, você terá um fechamento total, mas ainda ligado à pele. E se tudo funcionar bem, aí vai se dissociar da pele. E daí você tem uma cobertura com a pele. E a última fase é o desenvolvimento das vértebras, dos ossos, da musculatura, e como vocês sabem, notocorte desaparece ou até diminui em tamanho. Como vocês podem ver, em qualquer momento, se algo der errado, você terá diferentes malformações. Eu não vou confundir vocês com toda essa terminologia, porque às vezes é difícil aprender. Então, vamos simplificar as coisas, tá? Existem 2 tipos de malformações congênitas, as mais básicas ou comuns. Também chamamos de distrofismo. Existe o tipo aberto e existe o tipo fechado. Agora, no tipo aberto, não há cobertura de pele, ou seja, a medula do bebê está voltado para trás, ou seja, durante toda a vida fetal, 9 meses mais ou menos, fica desse jeito. E não há cobertura óssea, claro. O tecido neural está exposto ao fluido amniótico. E é o que o fluido aumenta nessa exposição, mas esse é o grupo de mielomeningocele. E o tipo fechado, aí sim a cobertura por parte da pele. Então não existe extravasamento de líquido cefalorraquidiano, mas não significa que é normal. Existe uma massa e às vezes não há uma massa nas costas. O tipo típico é lipomielocele, ou às vezes um lipoma associado. Então, aqui é a diferenciação básica. Nós vamos começar com o esrafismo aberto. Então, essa neurulação primária que nós podemos ver na figura, e o que acontece quando há algum problema neste processo,
não existe fusão dos elementos posteriores. A medula que se desenvolveria normalmente e formaria a parte baixa, geralmente na região lombosacral, é uma dobra anormal, uma formação anormal, e chamamos essa parte da medula neuroplacode. É melhor chamar de neuroplacode, porque descreve que não é um cones medulares formado normalmente. Então, nós costumamos dizer que a medula termina neste nível. Nós não dizemos conos medulares, porque não é conos medulares verdadeiro. Falamos neuroplacode como 2 níveis. Como exemplo, então, existe um tecido meníngeo, mas não há pele, né? Aqui vocês podem ver pele, porque esses bebês são imediatamente levados ao bloco cirúrgico e eles simplesmente fecham a pele, porque a pele, o tecido neural, o líquor, tudo está exposto. Então, de uma certa forma, nós podemos pensar nessa forma aberta como o maior extravasamento de líquor que você consegue imaginar. Continua durante toda a vida fetal. Então, o que acontece? Todo o cérebro está rebaixando com a diminuição de pressão. Por isso que está sempre associado a uma formação Chiari-2, quase sempre. E por este motivo, hoje em dia, existe cirurgia fetal. O que eles fazem? Eles entram e fecham esse defeito da pele. E foi demonstrado, não sei se vocês já viram o estudo MOMS, que isso diminui a malformação posterior, outros componentes também, ou seja, menos grave. Já foi provado e já é uma prática padrão quando é possível realizar. Claro, existem critérios de inclusão e exclusão, etc. Então, vamos lembrar mais uma vez, mielomeningocele. Quero falar para vocês que mielo vem da medula espinhal. Então, se a neuroplacode aqui é mielo, se a fluido subaracnoide na bolsa, fora do canal, aí é meningo. E cele é a bolsa. Agora, está sempre associado a um rompimento da medula. Quando não há cirurgia prévia, a medula está dentro da bolsa, fora do canal. Então, a fossa posterior é pequena, não consegue se desenvolver, a baixa pressão. Essa hipótese, para mim, faz sentido. E daí, tudo é rebaixado, como vocês podem ver nesses casos. Medula, quarto ventrículo muito estreito e baixo, tentório também, e geralmente associado a tactile beaking. Então, o que acontece quando não há bolsa meningocele, mas ainda está aberto? Este paciente, normalmente, esses pacientes não têm uma ressonância quando nascem. Esse paciente teve uma ressonância porque o bebê também tinha uma hemorragia intracraniana. Então, tentamos fazer tudo aqui, mas não há uma imagem. Eles vão diretamente ao bloco cirúrgico, mas é um ótimo caso. Aqui é mielocele, ou também é conhecido como mielosquisis. Mas na verdade é a mesma coisa. Então, como vocês podem ver, há um grande defeito ósseo, não há bolsa, e neuroplacode está bem aqui. E as raízes saindo dali geralmente são esticadas e existe uma herniação significativa até o nível de C4, pequena fossa posterior. E vocês podem ver as estruturas, tentório, etc., tudo indo para baixo.
Outro paciente, aqui, primeiro dia de vida dos nossos arquivos, e provavelmente existe outro motivo pelo qual houve essa ressonância, mielomeningocele, uma enorme bolsa preenchida com líquor, e neuroplacoid está nessa bolsa. Existe um enorme defeito posterior e Chiari 2 significativa. E um outro exemplo que você pode ver nesses pacientes, por outros motivos, todos eles, se não são tratados por via intrauterina, são tratados no primeiro dia de vida, mas não tem uma ressonância. Como radiologista, você pode ver esse paciente posteriormente na vida, como esse aqui, essa criança de 6 anos. E podemos até pensar, está coberto, tem gordura subcutânea, mas você sempre verá essa pequena cicatriz sem cobertura da pele e foi cirurgicamente fechado. Então você sempre verá uma cicatriz. Todos esses pacientes foram fechados quando nasceram. Eles têm que ser. Então, neuroplacoid, fora do canal, nessa região subcutânea, vocês podem ver como as raízes nervosas estão esticadas. Sempre a associação Chiari 2. Muito bem. E ressonância fetal. Esse paciente nós vimos um mês atrás. Ressonância fetal de gêmeos. E os dois bebês têm anomalias. Então, um bebê tem esse mielomeningocele, que é o A. Aqui vocês podem ver, né, todas as malformações. Aí agora o B, aqui é o outro bebê, pequena fossa posterior, herniação. Nós não vemos mielomeningocele muito bem, mas está aqui em outra imagem. O enorme defeito na região o ombro sacral. Então, você sempre verá o defeito e a bolsa estará ali ao lado, mas é isointensa com fluido amniótico. E é difícil, às vezes, diferenciar. E alguns obstetras me falaram, na sua experiência, quando os bebês têm uma malformação, tipo mielomeningocele, eles sempre colocam as costas contra a parede uterina. Eles sempre escondem suas malformações. É interessante. Nós continuamos procurando e é sempre próximo à parede fetal. Você não vai ver uma bolsa bem nítida. O defeito é a pista. Aqui, mielomeningocele, uma outra ressonância fetal. Aqui, podemos ver hidrocefalia, pequena fossa posterior, não dá para reconhecer quarto ventrículo e... Muito bem. Agora, a forma mais simples de distrafismo aberto é seio dermal dorsal. Ou seja, existe uma pequena conexão do canal à parte externa. É um trato do seio, dá para ver no ultrassom ou até na ressonância. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui é um ultrassom normal da coluna, e só para vocês se orientarem, a caldequina, o cônus está aqui, e dá para rotular o canal. Cônus exatamente na parte inferior a nível S2. Então, aqui um paciente com essa condição. Acompanhamos aqui até a bolsa ligada à medula. Ou seja, nós esperamos ver que se há esse seio dermal dorsal. Eu tenho certeza que vocês já viram pacientes na ressonância ou no ultrassom.
alguma anomalia nessa região, e esse é sempre o motivo para ver esses bebês, para descartar qualquer malformação da coluna, incluindo o seio dermal dorsal. Na ressonância T1 e T2 sagital, nós podemos ver sinal hipointenso, essa conexão linear da pele até a parte posterior da coluna vertebral. De uma certa forma, você precisa enxergar a conexão aqui. Agora, uma vista axial ajuda também. Vocês podem ver outro paciente. E o seio dermal dorsal pode estar ligado a um cisto epidermoide no canal. Aqui é uma ocorrência comum, 50%, e o problema nessa variedade é infecção. Infecção é sempre o maior problema. Meningite e cistoepidermoide, aí o cistoepidermoide pode se infectar. Então, aí é um abscesso no canal. Então, neste paciente, nós podemos ver T2. Aqui vocês podem ver o seio dermal dorsal. E isso precisa ser fechado e limpo para que não haja mais infecção. Um outro exemplo. Então, não é difícil, na verdade, detectar quando há um seio dermal dorsal na gordura subcutânea posterior. É uma boa janela de contraste, você pode acompanhar, e neste caso, a medula termina nesse nível bem inferior e não há infecção. E no plano axial nós podemos ver os componentes desse seio dermal entrando no canal. Muito bem. Nós tivemos aqui ontem, muito obrigado, Dr. Pablo, Dom Pablo, na verdade. E então, agora estamos falando de disgrafismo fechado. Lembre-se, não é aberto, não é extravasamento de líquor, não há Chiari 2. Lembre-se disso, tá? Você não ficará confundido se você entender essa associação. Não é extravasamento de líquido cefalorraquidiano, não há Chiari 2. Agora, o que nós temos é uma boa cobertura da coluna, ou seja, dependendo da gravidade de lipomielonmeningocele ou da forma fechada, nós podemos ter a massa ou talvez nenhuma massa nas costas da criança. Se não há massa, é uma forma mais leve. Às vezes nem é reconhecido até a criança começar a andar e não conseguir andar ou ter um problema da marcha. Então, até esse momento pode passar despercebida. Então, geralmente não são reconhecidos precocemente, porque não há uma anomalia aberta. Agora, quando está associado a uma bolsa com líquor, aí é meningocele, o componente meningocele, lipo, sempre uma abundância de tecido adiposo nessa malformação. É devido à fisiopatologia. Quando as células entram em contato com as células mesenquimais, elas tornam as células mesenquimais em células adiposas, mas há uma abundância, gordura demais. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos a bolsa meningea ou meningocele, não há neuroplacode, então mielomeningocele, e é coberto pela pele e é tecido adiposo, a gordura abundante, aí lipomielonmeningocele. Sempre espinha bífida, sempre nessas anomalias. E um outro exemplo é essa grande massa tecidual, e aqui é gordura e lipoma, e neuroplacode, nessa gordura abundante, mas não há líquido cefalorraquidiano nessa região, então é lipomielocele. Não há líquor
Então, lipomielocele, neuroplaque-code, então, sempre associado a isso. Neuroplaque-code a nível L5 praticamente, enorme espinha bífida, um fechamento incompleto dos elementos ósseos posteriores, não há associação com Chiari-2. Um outro exemplo, múltiplos exemplos, imagens T1, aqui não tinha meningocele, então são todos lipomielocele. Vocês podem ver a quantidade de gordura no canal, não deveria estar aqui, isso não deveria estar aqui, e neuroplaque-code, porque o conus normal não se forma, a medula não se formou 100%, está ligado a esse lipoma, então é possível ter este problema, como podemos ver aqui. E se a gordura e neuroplaque-code saírem do canal, é lipomielocele com uma massa. Muito bem, uma forma simples dessas malformações são aquelas que nós vemos, que é o lipoma intradural. Não há espinha bífida praticamente. Não há massa nas costas. A dura está fechada, ou seja, a dura fechou 100%, mas há lipoma no canal, ligado à medula, ou seja, isso é lipoma intradural. Como vocês podem ver, nenhuma massa, nenhum defeito ósseo, tudo está ali dentro da bolsa, mas claro, muitos sintomas aqui para tratar. Agora vejamos um exemplo com ultrassom. Aqui o paciente recente, vocês podem ver a medula espinhal, mas é muito baixa, aqui é nível sacral, está ligada a um outro componente. Então, nós podemos acompanhar a medula. Aqui é caldequina, as raízes, etc. E daí nós temos esse cisto que aparece. E se continuamos mais na região sacral, existe uma massa aí. Então, eu virei aqui a ressonância. Aqui é a massa, o tecido cístico, T1, lipoma e cisto. E daí, aqui nós temos ainda o maior componente disso, e no ultrassom é assim, ó, uma massa heterogênea. E agora, voltando aqui à orientação normal, nós podemos ver a anomalia aqui também. Muito bem. Isso foi ontem, né? Então, é um lembrete agora para entrar no segundo assunto. Existe neurulação primária e secundária. Isso aqui é uma hipótese. A hipótese que conus, falum terminale e as raízes nervosas sacral e lombar se formam dessa massa caudal. Tudo se forma por neuralização. E dessas células são células mesenquimais. E primeiro elas passam por vacuolização, depois canalização. E a esperança é ter uma espinha sacral, conus e filum também. Agora, precisamos lembrar qual é o nível do conus medulares. Deve estar acima L2 ou 3. Agora, pode estar bem aí para os recém-nascidos, mas na vida adulta muda. Se você fizer um ultrassom, você pode encontrar alguns casos
acima de L2, L3, mas deve estar sempre acima deste nível. Se estiver abaixo de L2 ou 3, aí é um problema. Então, outra coisa, qual é a espessura normal do phylum Terminale? Você deve medir L5S1, não acima disso, tá? L5S1, medir, e deve estar abaixo de 1 milímetro de espessura. Qualquer coisa maior é um phylum espesso, e isso resulta em sintomas clínicos, e isso significa tratamento cirúrgico. A outra coisa, ventrículos terminales, o alargamento do canal central a nível do cônus, pode persistir na vida adulta, tem esse aspecto, e também chama-se de quinto ventrículo. Isso numa outra massa ou anomalia associada pode ser uma variante normal. Muito bem, o que pode dar errado e o que nós vamos ver no final se há anomalias de neuralização secundária? Então, a forma mais simples, fibrolipoma do phylum, é um distrofismo simples, mas causa sintomas. E as crianças, em alguma fase, até na vida adulta, em qualquer momento, podem apresentar clinicamente. Pode ser na infância, na adolescência, até 60 ou 70 anos de idade, pela primeira vez, a apresentar sintomas. Aí você faz a ressonância e você vê fibrolipoma. Por que não causou sintomas durante 70 anos? Então é muito interessante. Então, mais uma vez, no corte sagital T1, podemos ver o lipoma. Tudo está bem formado, fechadinho, não há defeito. A única anomalia é o phylum, tem lipídio dentro e ao redor, como a gente pode ver no plano axial. Então, por favor, lembre-se, sempre faça uma imagem T1 axial da coluna lombosacral quando há questão de dimple sacral, malformação da coluna. Em todos esses casos, não esqueça de fazer uma sequência T1 axial. Por algum motivo, a sequência é T2 axial, mas na malformação congênita você sempre precisa de T1 axial, senão esses lipomas passam despercebidos. Nos Estados Unidos é motivo para erro médico, sofrer um processo por erro médico. Aqui está o phylum, aparentemente associado a um lipoma. Aí vocês precisam colocar isso no laudo. Agora, qual é a outra coisa? A outra ponta do espectro, anomalias sérias como síndrome de regressão caudal. Aqui o cônus não se desenvolve. O sacro não se desenvolve. Então, no final, há um corte abrupto da medula, praticamente em V. E aqui, no plano axial, a medula, e aqui não há mais a medula, mas as raízes nervosas conseguimos enxergar. Então, não há desenvolvimento do sacro, e aqui um outro exemplo, ou seja, essa síndrome de regressão caudal, sempre associada a anomalias urinárias, também do trato gastrointestinal, entre outras. Um outro exemplo, essa terminação abrupta no nível torácico, e aqui o sacro não é desenvolvido, ou parcialmente desenvolvido, e aqui é síndrome de regressão caudal. Agora, não é muito comum, eu já vi talvez 2 casos em 15 anos, meningocele sacral anterior é uma outra entidade sempre descrita. Localizado na pelve, então não é bem reconhecido, mas as
raízes nervosas podem estar associadas e sintomas, e se você fizer a imagem, você vai descobrir esse tipo de meningocele. Aqui é grande, geralmente é menor. Agora, outra malformação grave são os teratomas. Aqui nós temos uma classificação e pode ser completamente dentro da pelve, né, oculto ou exposto. Então, é reconhecido mais precocemente nesses bebês. Aqui nós temos teratoma de grande porte. Como é teratoma, tem um componente adiposo e também um componente de fluido e das partes moles, etc. Muito bem. Então, o que nós aprendemos hoje? Existem dois grandes grupos de distrafismo da coluna, uma formação, o tipo aberto e o tipo fechado. Distrafismo aberto, mielomeningocele e mielocele, sempre associado a Chiari-2 e é aberto, existe um grande defeito na pele, deve ser fechado ao nascer ou até na vida intrauterina e sempre associado a Chiari-2. Agora, a forma mais leve dessa malformação é seio dermal dorsal. O outro grande grupo é o tipo fechado. Não há defeito na pele, o aspecto é normal, pode ter uma massa associada quando a meningocele, o placode e lipoma fora do canal chamamos de lipomielo-meningocele. Se não há um componente de meningocele, é lipomielocele. E as anomalias, células caudais, conos, sacrophyllum terminale e outras estruturas na parte inferior da coluna, aí é uma anomalia que pode ser bem leve, como fibrolipoma, ou talvez teratoma, né, que é outra parte do espectro, também síndrome de regressão caudal. Muito bem, muito obrigada pela sua atenção.